Antes de falar sobre a minha pessoa, eu gostaria de prestar uma homenagem a um velho e querido amigo meu, de mais de 50 anos, o Luiz Renato Ribas, que foi pioneiro em comunicação no Paraná, criando a revista do Turf, criando vários veículos, e que, na época em que só a dedicação e o espírito de, de, de jornalismo faria o que ele fez de graça, vários veículos. Então, hoje é uma satisfação rever o Luiz Renato e, por deferência dele, falar um pouco da minha vida. Mas antes de falar da minha vida, eu devo dizer que uma vida maravilhosa e que deve ser divulgada para a posteridade sempre é a do Luiz Renato Ribas, pelo seu valor, pela sua história, por tudo aquilo que idealizou na imprensa, nos veículos, e que ainda hoje, creio eu, com quase 80 anos, continua fazendo com muito amor e dedicação e correção. Me chamo Mário José Gonzaga Petrelli, nasci na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, em 31 de maio de 1935. Meu pai, engenheiro italiano, Leonardo Petrelli, que veio da Itália nos idos de 1903, quando no Brasil talvez não tivesse 400 ou 500 engenheiros formados, veio, iniciou trabalho no Rio de Janeiro, antigamente no Grupo Antônio Lage, que era, sem dúvida alguma, o maior empresário do Brasil na época, com navegação, com estaleiros, com várias empresas. E meu pai, depois, convidado pelo engenheiro Alexandre Portela Passo, foi para a Bahia, onde, na realidade, chegou a ser secretário de obras do governo da Bahia e foi presidente da navegação baiana e teve várias obras na Bahia. Veio para Santa Catarina, nos idos de 1923, convidado também pelo engenheiro Alexandre Portela Passo para concluir o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, que ia do Alto da Subida até o Rio do Sul, cuja estrada de ferro, com a mudança do governo, da saída de Washington Luiz, a entrada do Getúlio, foi desativada e só veio a ser concluída anos e anos depois, chegando ao Porto de Itajaí. Meu pai enviuvou na cidade de Blumenau e, em 1933, casou com minha mãe, Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, descendente de maranhenses e de pernambucanos, e de uma família, pelo lado materno, pelo lado paterno. Meu pai tinha irmãos escritores, José Petrelli, que foi diretor do Corriere de Nápoles, e vários membros da sua família, eclesiásticos, chegando à família Petrelli a ter 2 cardeais, inclusive, há pouco tempo ainda o cardeal de Palermo. Era uma família de muitos religiosos, e talvez o motivo de meu pai ter vindo para o Brasil é que Monsenhor Santo Martinho era seu tio e, naquele tempo, representava o Papa na região do Rio de Janeiro e o convidou para vir para o Brasil. Minha mãe, Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, descende de uma família de juristas. Seu pai foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, meu avô, Salvo de Sá Gonzaga, meu bisavô, José Roberto Viana Guilhom, maranhense de nascimento, foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e meu bisavô teve 2 genros que foram presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um neto que foi presidente do tribunal, um bisneto que foi o primeiro ministro do STJ de Santa Catarina, o ministro Hélio Guilhom Pereira de Melo Mosman, e tem ainda na família 3 desembargadores no Tribunal de Santa Catarina. Portanto, descendo de uma família pelo lado paterno, de um engenheiro, e não segui matemática, nunca fui bom de matemática, nem de aritmética, e pelo lado de mãe, poderia ter ido para a carreira do judiciário, que teria sido uma honra para mim. Entretanto,
não partir para o judiciário, e minha mãe, que também tinha muita influência na minha vida, minha mãe foi uma grande líder feminina, e na época que as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não votavam, as mulheres não tinham regalias, ela, filha do presidente do Tribunal de Santa Catarina, ela desafiou a família e resolveu ser a primeira funcionária pública do Estado de Santa Catarina, tendo sido chefe do expediente da Secretaria da Fazenda do Estado, nos anos de 1920 e pouco, o que corresponde hoje a chefe de gabinete. E foi homenageada em Santa Catarina, por decreto do governador Espiridão Amin, quando do seu centenário foi criada a Medalha do Mérito Profissional do Servidor de Santa Catarina, que leva seu nome até hoje e que é uma medalha de grande valia, porque são os funcionários de cada repartição que escolhem aquele que é considerado o melhor funcionário daquela repartição. Esse prêmio é anualmente distribuído, são cerca de 100 funcionários que recebem, numa grande festa, e recebe a medalha Alice Guiron Gonzaga Petrelli. Então, eu tenho orgulho do passado de meus pais, meus avós, e não posso deixar de mencionar que, do segundo matrimônio de meu pai, eu fui o único filho, como se diria, raspa de tacho. E do primeiro matrimônio, meu pai teve 3 filhos, um jovem que faleceu na Bahia, nos idos de 1918, 17, uma filha que casou com o engenheiro Gilberto Santos Neves, filho do governador Graciliano Santos Neves do Espírito Santo, e meu irmão, Armando Petrelli, foi médico, viveu no Paraná há muitos anos e foi, inclusive, diretor do IBC, indicado no governo Nereu Ramos, continuou no governo Juscelino, e também presidente interino do Instituto Brasileiro do Café, à época em que realmente o Brasil dependia fundamentalmente do café, que o Brasil tinha 95% da sua exportação café e 5% pinho e mate. E o Instituto Brasileiro do Café, junto com o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda, eram as 3 joias da coroa. Hoje, o Ministério da Fazenda e Economia continua sendo, os demais órgãos, com a expansão, com a mudança da economia, perderam esse sentido, mas o café ainda é, depois da soja, um dos grandes orgulhos da economia brasileira agrícola. Na minha vida infantil, por ser filho único, fui um pouco mimado, mas também tratado com severidade, principalmente por minha mãe, com a formação que ela tinha, e que já tinha deixado o serviço público logo que casou, mas tinha marcas de severidade, porque quando chefe de gabinete, chefe de expediente da Secretaria da Fazenda, na transição de 30, ela praticamente passou a secretaria do período anterior para o novo secretário da Fazenda de Santa Catarina, doutor Cândido Ramos, e procurou mostrar que aqueles que estavam na secretaria anteriormente eram pessoas de alta relevância. Trabalhou com Adolfo Conde, que foi governador do Estado de Santa Catarina, descendente de uma das famílias mais tradicionais da política catarinense. Trabalhou com o desembargador Fontes, que foi presidente do tribunal e fundador da Universidade de Santa Catarina. Foi funcionária por cerca de 6 ou 7 anos e recebeu essa homenagem do governo, por ter sido a primeira mulher funcionária pública de, no seu centenário, o Estado ter criado a medalha de honra Alice Guiron Gonzaga Petrelli. Meu irmão morreu com 66 anos, minha irmã viúva morreu também, moço, e restou da família, exatamente, eu como descendente pelo lado de Petrelli. Vivi no Paraná, já vim estudar no Paraná em 1950, quando o Paraná passava pela primeira transição realmente política, terminava o governo do José Lupion, eleito em 47, e entrava o governo do professor Bento Moura da Rocha Neto, uma das figuras mais expressivas da história política do Paraná, e uma tradição monumental de filho de Caetano Munhoz da Rocha e genro de Afonso Camargo, que eram grandes políticos antes de 30.
E o Paraná deve ao Bento uma coisa muito importante, que quando o Bento, eleito deputado federal, em 2 de dezembro de 45, pelo Partido Republicano, naquele ano, 2 de dezembro de 45, o PSD elegeu no Paraná os deputados Munhoz de Mello, em Londrina, juiz, o Gomi Júnior, de União da Vitória, o desembargador Ramiz Ataíde, Firma Neto, o João Aguiar, e elegeu o Bento pelo PR e pela UDN Ostógia Roguski, e para o Senado elegeu exatamente o potagrossense Flávio Guimarães e o curitibano Roberto Glaser. E o Bento, quando primeiro secretário da Câmara, trouxe ao Paraná de volta uma coisa fundamental. Nós tínhamos vários territórios no Brasil do passado, tínhamos o território de Ponta Porã, tínhamos o território de Foz do Iguaçu, tínhamos o território do Amapá, tínhamos o território de Boa Vista e tínhamos o território de Rondônia e o do Acre. E a ilha de Fernando de Noronha, considerada território também. E o Bento conseguiu, na Constituição de 46, extinguir o território de Ponta Porã e o território do Iguaçu. Ponta Porã trouxe uma pequena parte do território paranense, a maior parte de Mato Grosso, mas o território de Iguaçu trouxe de volta as cataratas do Iguaçu e o extremo oeste do Paraná, Cascavel até a fronteira. E para Santa Catarina, o velho Chapecó. Então, eu sempre, quando falo, reverencio a figura do Bento pelo caráter, pelas condições que teve. Estudei aqui, fiz meus primeiros estudos nas cidades de Laguna e Itajaí, pelo fato de meu pai, engenheiro, ter ido construir primeiro o início do Porto de Itajaí e, mais tarde, em Laguna, o primeiro porto carvoeiro do Brasil, que foi iniciado em 1940. Estudei, portanto, em colégio de freira em Itajaí, Colégio São José, e em Laguna, no Colégio de Freira Estela Maris, o jardim de infância, e também em grupo escolar. Laguna é uma cidade muito importante de se reverenciar, porque em Laguna, Jerônimo Coelho, que foi o pai do jornalismo brasileiro, era lagunense, assim como Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos. Vim depois para o Colégio Catarinense e terminei o ginásio no Ginásio Lagunense, os últimos 4 meses. Fui presidente de centro estudantil em Laguna, fui presidente de centro estudantil no Colégio Catarinense e vim para o Paraná por intuição de minha mãe, que dizia que eu devia sair de Santa Catarina, porque senão eu seria mais um da família na área do magistério ou da advocacia. E aqui eu teria, sem dúvida alguma, a cobertura do nome de meu irmão, que tinha um destaque no estado do Paraná, bem mais velho do que eu, de 22 anos, e que foi, para mim, o grande orientador, o meu grande, vamos dizer, patrono da minha inclusão, da minha vida no estado do Paraná. Meu irmão, quando estudante de medicina no Paraná, meu pai adquiriu uma parte, um terço ou metade do jornal à tarde, no tempo do Marcolino Monteiro e do Antônio Jorge Machado de Lima, e meu irmão, Armando Petrelli, era um dos proprietários, aos 23 anos, do jornal à tarde, que era um jornal que pontificava no Paraná naquele tempo, que não tem nada com o jornal à tarde, de anos e anos depois, que o Protásio de Carvalho foi o dono, e que eu tive a satisfação de ter sido, nesse jornal à tarde, nos idos 52, vamos dizer, o Foca, o colunista, junto ao Legislativo Estadual e Municipal, quando a Câmara Municipal de Curitiba funcionava na Praça Generoso Marques e a Assembleia no velho Palácio Rio Branco. E também, quando se criou a bancada de jornalista na Assembleia, eu fui um dos 3 primeiros, e representando o jornal Dia, não era um jornalista, eu era praticamente um foca, estava aprendendo jornalismo e o que cabia a mim fazer o relatório das atividades parlamentares, que era do Estado. Me lembro dos deputados da época, João Chédia, Cioli Filho, Oscar Munhoz e
grandes figuras do Parlamento Legislativo de Santa Catarina, eram 7, todos eles, e figuras que mais, João Wagner de Oliveira, não vou citar todos, porque aí eu tomaria, mas posso dizer que, no mínimo, 30 deles eu me lembro perfeitamente dos debates. E na Câmara Municipal iniciava-se a primeira Câmara de Vereadores de Curitiba, na Praça Generoso Marques, no tempo da prefeitura, em que o primeiro prefeito, se não me engano, designado pelo Bento, foi ou o Amâncio Moro ou o Erasto Guerta, creio eu. Depois teve o Alas Tadeu de Melo e Silva, veio depois o Hernani Santiago, o Hernani, que como presidente da Câmara, aí surge a eleição e que o Ney Braga é eleito prefeito, exatamente, e depois faz a sua carreira política como deputado federal em 54, mais tarde, governador do Paraná em 1960, e inicia a sua monumental carreira política no Paraná e no Brasil. Estudei no Colégio Estadual do Paraná, tive a satisfação de ter sido eleito o primeiro presidente do Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, nos idos 51, sem dúvida alguma, naquela época, o Colégio Estadual do Paraná, um dos maiores colégios do Brasil, e no Paraná, sem dúvida alguma, o colégio mais importante que existia, já no seu prédio novo, a época em que era diretor do colégio, o professor Ribeiro, em substituição anterior ao professor Rubim, que havia sido mudado por mudanças governamentais. Concluí o meu curso clássico, tendo figuras maravilhosas como professores, e que posso, entre eles, citar o Oswaldo Ornes, o Oswaldo Ornes, professor de grego, porque naquela época nós estudamos grego e estudamos latim para se preparar para o curso de Direito. Fiz a faculdade de Direito em Curitiba, participei do movimento político e partidário, tendo sido membro do PAR. Nós tínhamos, naquele tempo, o PAP, Partido Acadêmico Progressista, e o PAR, Partido Acadêmico Renovador, no qual fui vice-presidente, e tínhamos o PDU, Partido Democrático Universitário. Eram 3 partidos. O PAR era considerado mais um partido, mais à esquerda, mas não a esquerda chamada como mais um partido contestador. E o PAP era considerado um partido tradicional dos meios universitários, vamos dizer assim, mais acomodado com o momento universitário da época. E o PAR, vamos dizer, mais intransigente, principalmente na época do governo do Getúlio, com o Simões Filho, ministro da Educação. Formei-me em Direito, tive a oportunidade de trabalhar na Rua Marechal Floriano, 134, quarto andar de edifício Meri, exatamente em cima do Bar Americano, aonde também funcionou como advogado o querido Francisco da Cunha Pereira Filho, mais velho do que eu, mas brilhante advogado, depois grande jornalista e proprietário da Gazeta do Povo e da televisão, do canal da Globo, e tive ali, nós todos trabalhávamos, o principal advogado e dono da banca era o deputado Hélio Sete, casado com uma sobrinha de meu irmão, que também, uma sobrinha de meu irmão Armando, com a Hilda Pedrosa Sete, que também foi para mim uma referência na minha vida, porque, em decorrência dele, da sua posição política, do seu mandato de deputado, eu também passei a me relacionar muito com o mundo político do Paraná, e com o qual eu convivo até hoje com grande satisfação, podendo lembrar de figuras monumentais da história do Paraná e, nos últimos tempos, sem dúvida alguma, do Bento, do Moisés Lupion. Ele foi, sem dúvida alguma, o precursor do desenvolvimento do Paraná, depois do Maneco Ribas, o Maneco Facão, que foi quem abriu a estrada do Cerne, que foi o primeiro passo para o Paraná integrar Curitiba ao Norte Pioneiro. E o Paraná depois cresce muito com o Lupion, quando o Lupion começa a fazer a entrega de terras do Estado para o desenvolvimento do Norte, e vem o Bento Moeda da Rocha Neto consolidando a posição, e daí volta o Lupion. Da volta do Lupion tem depois a vitória do Ney, que disputa uma eleição com o Plínio Franco Ferreira da Costa, família tradicional do Paraná,
mas o Ney surge depois de ter sido prefeito e deputado federal e começa essa carreira brilhante do Ney. O Paraná que teve, sem dúvida alguma, grandes governadores e que eu considero, na história do Paraná, a pessoa mais internacional, ou seja, nós temos no Paraná o único nome internacional, nós temos figura de vultos do Paraná de primeira expressão no âmbito estadual, no âmbito nacional, mas internacional, em respeito a todas as grandes figuras que o Paraná teve, nós só tivemos o Jaime Lerner. O Jaime foi prefeito de Curitiba, modificou a estrutura urbana de Curitiba, foi governador do Paraná e considerado, depois de Corbusier, o maior arquiteto do mundo e que ainda, para a graça de todos nós, e graças a Deus, vive e com seu talento ainda é referência mundial. Então, eu sempre digo, onde passo, que o Paraná tem figuras relevantes no passado, na República Velha, e desde que se deixou de ser a quarta província do estado de São Paulo, com a sua emancipação com Zacarias, o Paraná teve, no Paraná anterior, e antes de 30 figuras de primeira categoria e dois do lado mais da Rocha, que era seu pai Caetano e seu sogro Afonso Camargo. E depois tivemos, com a Revolução de 30, Maneco Facão, que veio de Santa Maria da Boca do Monte, como ferroviário, para ser interventor do Paraná e que teria sido eleito o primeiro governador não tivesse morrido em 1944. E aí o Paraná teve uma transição de governadores e de interventores. O Mário Gomes teve o desembargador de Portugal e chegou a eleição do Lupion. E depois tivemos essa prede de governadores que marcaram, alguns mais e outros menos, mas o pontificou na política, e não é no primeiro desbravamento, o Ney Braga, e no todo, o Jaime Lerner. Tendo me formado em Direito, exerci a profissão há algum tempo, tive companheiros maravilhosos e amigos na minha época de estudante, como o René Dotti, que, na minha opinião, o papa do direito penal brasileiro, e que é uma referência até hoje ainda como professor, como grande advogado e como caráter e na história da advocacia do Paraná e do Brasil, respeitado nacionalmente e homem modesto que desvia totalmente quaisquer homenagens que justamente querem lhe prestar, achando desnecessárias pela sua característica modesta, casado com uma grande figura, Rosarita, que eu conheci, talvez antes dele, morava numa travessa da rua Doutor Pedrosa, e sua filha Rogéria, que hoje pontifica já na área do direito. E tive um amigo e sócio em muitos negócios, que era o Augusto Proli, com quem mantive a grande amizade até a sua morte e cujas filhas continuam ligadas a mim e aos meus filhos. Casei com uma paranaense de Sé Correia Petrelli, descendente de Guarapuava, dos Camargos e dos Ribas e dos Rocha Loures, com quem casei em 29 de junho de 1957 e a conheci em 23 de setembro de 1954 e que foi, sem dúvida, na minha vida, pelo meu estilo de vida, pelo meu sentido de permanentemente estar em viagem, permanentemente atendendo outras situações que eu falarei em seguida, quem cuidou, quem comandou, quem geriu e quem disciplinou os filhos que tivemos. Luciana, nascida em 30 de maio de 1958, casada e residente na cidade de Florianópolis e empresária. Leonardo, meu filho, que foi, sem dúvida alguma, quem criou o sistema RIC de comunicação, quando, tendo se formado nos Estados Unidos em comunicação em San Diego, veio para o Brasil e aqui, ao chegar, teve até uma certa decepção que eu havia saído da área de comunicação e deixado as televisões que eu tinha em Santa Catarina, em decorrência da cassação da Rede Tupi, e Leonardo, então, foi ser produtor executivo da Globo,
porque, sem dúvida alguma, naquele tempo, não devia ter 10 brasileiros formados em comunicação nos Estados Unidos, numa faculdade, e ele foi para a Globo, onde foi produtor executivo, e depois aceitou o meu desafio de vir para o Paraná, na realidade, quando adquirimos do meu querido amigo Oriovisto Guimarães a TV Vanguarda de Cornélio Procópio, que já o Oriovisto tinha uma ligação muito afetiva comigo, quando, na realidade, ele recebeu a concessão da TV Vanguarda em Cornélio Procópio, mas ele, naquele tempo, ele não tinha geradora, porque a Globo estava com a Cunha Pereira Lemanski, a Bandeirantes já estava, e a Tupi estava com o grupo do Adelbal Stress, que tinha o Diário do Paraná também, e aí a Manchete, eu consegui que a Manchete, a geração da Manchete no Paraná, viesse ser por Oriovisto na TV Vanguarda, que casualmente, depois que adquirimos a TV Vanguarda e que tivemos o privilégio de ter o Oriovisto por algum tempo, também sócio e diretor, que o Leonardo era jovem, tinha vindo para cá com 20 e poucos anos, tivemos ali quando o Grupo Positivo funcionava na Rua Francisco Rocha, num pequeno prédio de 3 andares, o Oriovisto ajudando o Leonardo na primeira fase, até que depois o Oriovisto veio e partiu para aquilo que é a sua paixão, aonde se realizou, e que hoje, inclusive, é uma figura notável como o senador mais votado que foi na última eleição pelo Paraná e que vem se destacando no Senado Nacional com uma independência excepcional e considerado na renovação dos senadores, nunca se pode dizer que é o melhor, mas ele, se não é o melhor, está entre os 5 melhores. E, para mim, é o melhor. E, na realidade, tive mais o Mário José, que foi presidente da Bolsa de Valores, da Bolsa Agrícola, e formado em Direito, e que milita na área imobiliária, no empreendimento que nós temos com outro grupo, em Palmas do Tocantins, e o 4º filho, o Marcelo, que se transformou, que ele gostava muito de viajar, teve um período que estudou nos Estados Unidos, quando o Leonardo estava lá, e depois resolveu aprender televisão e veio para o Paraná e ficou trabalhando em Cornélio Procópio, e Cornélio Procópio, depois que aprendeu televisão, e que nós entramos em Santa Catarina, ele, num desafio total, resolveu, isso é, a minha mulher foi a cidade no Rio Grande, a cidade de Caxias, para comprar roupas fortes de inverno, porque o Marcelo resolveu ficar quase um ano na cidade de Lages para conhecer mais profundamente toda a questão da área de comunicação. E posso dizer que daí surge a RIC, que, na realidade, ela se transforma num grande grupo de comunicação, sem vaidade, posso dizer que o maior grupo de comunicação gerador regional, com 600 horas de produção local, e o Marcelo passa a ser o nosso grande presidente da RIC em Santa Catarina, ao mesmo tempo que o Leonardo, presidente da RIC no Paraná. E nós tínhamos, efetivamente, um problema sério. O Leonardo, que quando a Manchete foi extinta, no momento que a Manchete foi extinta, e nós já tínhamos a televisão de Curitiba, já tínhamos adquirido a rádio Independência também do grupo do Oriovisto, e já caminhávamos no sentido de desenvolvimento. A Manchete foi extinta. E o Leonardo teve a satisfação de encontrar com Demerval Gonçalves, uma grande figura humana falecida há pouco tempo, que foi, sem dúvida alguma, o grande articulador da expansão da Record. Naquele tempo, a Record tinha geradora na cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e parava por aí. O Leonardo, no Paraná, nós tínhamos 4 televisões, e o Leonardo comigo tivemos um contato com o Dr. Demerval, que representava toda a estrutura da Rede Record, e mostramos a ele
que se nós viéssemos para a Record, nós tínhamos uma vantagem. Pela amizade que eu tinha também com o Cadê, no Rio Grande do Sul, nós teríamos condição de trazer junto para a Record as 5 estações do Cadê, que também era manchete, no Rio Grande. O que aconteceu? Também dissemos que tínhamos condição de trazer a televisão do Rio Grande do Norte, que pertencia ao grupo da família do senador Zé Agripino, para a Record. E também trazer para a Record a televisão de Itabuna, na Bahia, do Luiz Viana Neto. E então a Record, quando aceitou ser a nossa geradora no Paraná, ela que só estava no Rio de Janeiro, com pouca valia, Belo Horizonte, sem boa expressão, e em São Paulo, não tinha, na realidade, uma expressão nacional. Ao ela pegar Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, ela consolidou a sua posição regional. E hoje, sem dúvida alguma, é a segunda rede nacional. E mais tarde nós tivemos a vantagem de que nós representávamos a SBT em Santa Catarina, tínhamos 4 estações geradoras e a Record havia adquirido 2 estações em Itajaí e Xanxerê de um grupo de empresários que não era da área de comunicação, eram construtores, e a Record tinha 2 estações em Santa Catarina sem expressão. E, automaticamente, também tinha um canal de televisão em Santa Catarina, que era o antigo canal Cultura, que era repetidor da Tupi, que foi uma televisão que eu comprei nos idos de 1968, mas com a extinção da Tupi deixou de existir. E nós tínhamos em Santa Catarina Chapecó, tínhamos em Santa Catarina Blumenau, tínhamos Santa Catarina Joinville, tínhamos Santa Catarina Florianópolis, e a Record tem Itajaí, Xanxerê, e o canal da Record em Florianópolis, que hoje também faz parte do nosso grupo, dentro do conjunto. O Marcelo com o Leonardo acharam de boa ideia, em vez de um ser SBT, outro Record, passarem a ser um grupo só, que aí se transforma RIC, Record Paraná Santa Catarina, que é, sem dúvida alguma, hoje, um instrumento de comunicação de alta valia e que cumpre os artigos da Constituição de que a televisão deve ser educativa, deve ser regional, deve prestigiar o turismo, deve prestigiar a educação. E temos orgulho de dizer que o Grupo RIC Paraná Santa Catarina é, na realidade, e cumpre essa função de gerar 600 horas de programação regional, e com isso criando emprego, prestigiando os jornalistas locais, os cinematografistas e prestigiando principalmente o ouvinte, que gosta principalmente de saber as notícias do seu estado, do seu município, onde ele vive. E, na realidade, eu que havia participado anteriormente de comunicação, tendo tido comprado uma televisão da Globo em Santa Catarina e tendo tido a Tupi, mas quando a Tupi quebrou, saí do meio de comunicações em Santa Catarina, isso nos idos de 1966, 76, 78, tive a alegria de ver os 2 filhos tomarem conta com dedicação, com correção e serem respeitados pelo Paraná e Santa Catarina, e no meio, tendo o Leonardo exercido função de presidente da ERP no Paraná, o Marcelo, presidente da CAERT algumas vezes, e atualmente ainda presidente da CAERT, o Leonardo tendo sido designado pelo Congresso Nacional, um dos representantes do Congresso Nacional na área de comunicação, do qual deixou de ser há 4 anos, e se situaram, esses 2 filhos meus, pontualmente e com êxito na área de comunicação. Minha quinta filha, Rosimar, que é mais moça, essa mora na cidade de Celso Ramos, tem uma pequena fazenda e gosta mais da vida do campo e se dirige lá. Tenho, com o falecimento de minha mulher, após a nossa boda de ouro, em 30 de junho de 2007, quando completamos 50 anos de casado, de um casamento feliz e profícuo no sentido de harmonia e de termos criado uma geração de filhos e netos. Com ela tivemos 10 netos,
um que mora na Nova Zelândia, arquiteto, casado, minha nora. Temos depois, em Curitiba, um neto engenheiro de produção, já com êxito em vários negócios que está dirigindo como Projeto Gêmeos, o Eduardo. Um outro mais moço que está também já com negócio de música, Marcelo. E tenho, de minha filha, três netos, esse que mora na Nova Zelândia. Uma que, para a felicidade nossa da família, é, sem dúvida alguma, mestre em música e formou-se em Boston, fez mestrado em Boston, tem dirigido os shows. Nesse momento está passando 5 meses no Brasil para voltar para Nova York continuar. E um outro, minha filha, advogado também, trabalhando no escritório Trajano Ferraz, e que esse escritório Trajano Ferraz, um dos fundadores e sócios é Rui Carvalho Pacioni, que é neto de um grande amigo meu, que foi, sem dúvida, algum dos maiores amigos meus, grande advogado, grande político, e que foi presidente da OAB, foi secretário de Estado, deixou uma marca notável na vida jurídica e ética do Paraná, o advogado Rui Ferraz de Carvalho, que fomos companheiros por vários anos, assim como Augusto Proli, que foi um companheiro meu, e o escritório Proli, com 80 anos de tradição, ainda é, sem dúvida alguma, um grupo de grandes amigos meus, comandado pelo advogado Machado e ainda pelo Paulo Narese, sucessor de seu pai, o Paulinho Narese. E, na realidade, tenho duas netas, filhas de meu filho Mário José, uma que é advogada, casada na cidade de Curitiba, e casada com o Zé Guilherme, e que, para orgulho meu, também é advogada como o outro neto, o Ravi. E mais uma outra que é formada em marketing e comércio, que é Maria Alice. E minha neta Gaia, que formou-se, é mestre em música, formou-se também em comércio exterior e economia, mas optou, depois de ter se formado, pela carreira musicista. E tenho mais uma neta, que é filha de minha filha Rosimar, que está estudando, terminando o curso, e que pretende, na realidade, ser agrônoma. E tenho 2 netinhos do meu filho Marcelo, que são 2 crianças, para mim, encantadoras, porque são as mais moças, João Gabriel e João Antônio, um de 10 anos, outro de 8 anos, que são, nesse momento, eu diria assim, sem falsidade, que são os meus 2 orgulhos por parte da geração deixada de minha mulher de Sé. Casei-me em segundas núpcias, uma querida figura, filha de um casal amicíssimo, filha da Lelinha Bufara, a Lelinha Barusso Bufara, e do Nelson Bufara, com quem eu tive grande amizade com o Nelson Bufara, e minha mulher de Sé, na primeira viagem que fez ao exterior, nos dias de 1966, levando os 2 filhos mais velhos, Luciano e Leonardo, a Lelinha levava também os 2 filhos mais velhos, que não é minha atual mulher, ela era a terceira ou quarta na geração. Então, sou casado com Mônica Barusso Bufara Petrelli, que, para mim, é uma companheira querida, tem sido um alento na minha vida e tem sido também uma espécie, além de uma grande mulher, e como foi a minha primeira mulher, uma espécie de amuleto também por suportar uma pessoa 25 anos mais velha que ela e que, sem dúvida alguma, nessa diferença de idade, deve sempre ter algumas coisas que diferenciam. Quer dizer, uma mulher que vai fazer 60 anos, um homem de 85, que já tem pensamentos diferenciados, mas há uma convivência plena, temos uma ótima vontade, e ela tem 2 filhos, uma que é uma figura maravilhosa hoje no mundo, que é a chefe Manu Bufara, que passou a ser referência mundial na arte de cozinhar e que hoje praticamente virou cidadã do mundo. Ora está em Paris, ora está em Londres, ora está no exterior, ora está no Japão, e que, mesmo assim, tem um pequeno bistrô em Curitiba,
a sua vida hoje se transforma numa mestre de cozinha internacional, uma chefe de cozinha internacional, inclusive abrindo um grande restaurante em Nova York, levando a fama da sua cozinha, da sua arte de cozinhar, e elogio com muito orgulho, como uma enteada. E tem um outro filho da Mônica, que é um jovem advogado que trabalha no Tribunal de Justiça do Paraná, que é o Eduardo. E sou avô também, indireto, de duas belas crianças, netas de minha mulher, que são duas meninas encantadoras e fazem até uma coisa muito interessante. Eu tenho dois netos, um de 9 e um de 7, e tenho dois netos tortos, que são da minha mulher, Mônica, a Helena e Maria. Quer dizer, então, isso consolida, na realidade, a minha parte familiar. Na minha parte de trabalho, hoje, na realidade, eu participo do conselho do Grupo RIC, como uma espécie de homenagem dos filhos da Record, como presidente emérito e fundador. Mas, na realidade, eu sou mais um participante e admirador do magnífico trabalho desenvolvido pelo Leonardo Barcelos, pelas equipes que os mesmos têm, que são notáveis, porque sem as equipes que eles têm e sem os ouvintes que eles têm, e sem, na realidade, o prestígio que tem das agências de anunciantes, o grupo não seria o que é. E, reconhecidamente, principalmente no estado de Santa Catarina, onde hoje é líder em audiência de maneira excepcional, das 7 da manhã até as 19 da hora da noite, e nas cidades de Chapecó, na cidade de Joinville, na cidade de Itajaí e Xanxerê. E na cidade de Florianópolis, ainda está como B, indiscutivelmente o outro canal é mais forte, e na cidade de Blumenau, o outro canal ainda tem preferência. Mas o que nos orgulha em Santa Catarina nós temos 1.650.000 pessoas diariamente ouvindo os nossos canais. E essa situação de, numa cidade como Chapecó, temos 64% de audiência, Xanxerê 60%, lideramos Joinville, que é a cidade mais importante do estado, 590.000 habitantes. Lideramos Itajaí, que é o porto mais importante do estado. E Blumenau, estamos par e parte, em Florianópolis um pouco atrás, nos deixa orgulhosos. E no Paraná, onde o Leonardo vive, onde eu morei até 1983, 84, na rua Carmelo Rangel, numa casa que foi construída quando eu tinha 29 anos e que hoje mora o Leonardo, para a minha satisfação. Temos o respeito da comunidade paranaense e temos também a grande vantagem da condução com que é feito até a RIC no Paraná, pelo Leonardo, seus companheiros, sua equipe. Enfim, me considero um homem realizado por ter conseguido que, pelo mérito dos filhos, a continuidade da família Petrelli e da família Guilhom e da família Gonzaga esteja de pé. E mantendo também a tradição do lado da minha mulher, a primeira mulher de Sé Correia Petrelli, de uma família que são os Ribas do Paraná, de Guarapuava, os Loures e os Correias. E depois, casado com a Mônica, que veio trazer para mim uma vida nova, no sentido de, tendo perdido de Sé, ter agora uma companheira mais moça que me fortalece para um ânimo de vida novamente. Isso tudo me dá satisfação, ver os netos bem. Mas o que é principal na minha vida hoje é que sempre gostei muito de participar da vida pública, política brasileira, não exercendo cargo, exerci cargo casualmente 2 vezes, e 2 vezes eu deixei uma vice-presidência executiva do Grupo Bradesco Seguro, e em 1985, convidado pelo presidente Tancredo, que não tomou posse, e mantido pelo presidente Sarney, querido e grande amigo meu, deixei a atividade privada e fui participar do governo como diretor executivo, diretor-geral de crédito industrial e comercial do Banco do Brasil durante 1 ano. Indo, portanto, até um fato novo de uma pessoa do Bradesco
E para o Banco do Brasil, tive a satisfação de ser muito bem recebido naquela instituição, respeitado e, até por deferência do presidente da época, ter assumido, pela minha experiência, a minha certa experiência na área de comunicação, o comando de toda a comunicação do Banco do Brasil e inclusive, modificando a estrutura de comunicação do Banco do Brasil, no sentido de ser mais povo, mais ligado à sociedade e dizendo uma coisa muito fácil. Antigamente, o gerente do Banco do Brasil, ele era um homem que se sentava no terceiro andar e, para chegar até ele, havia uma burocracia. Tive a satisfação de criar a primeira agência do Banco do Brasil, graças ao Assi Cagliari, que mais tarde foi presidente do Banco do Brasil, ao Rés do Chão, na cidade de Brasília, em que o gerente passou a ficar no meio da agência. E hoje o Banco do Brasil, sem dúvida alguma, é um banco igual aos outros. Deixou de ter o protocolo solene, é uma instituição de alta valorização e é uma instituição, na realidade, que eu considero imprescindível e que acho muito difícil de tentar privatizá-la, porque ela é e foi a estimuladora de toda a situação agrícola brasileira. Se não tivesse o Banco do Brasil, nós não teríamos tido o financiamento da soja, o financiamento da lavoura, que era um banco que criou, com a sua carteira, com a CREAI, carteira agrícola, e isso desde os idos de 54, a maior difusão da agricultura brasileira, tendo o Banco do Brasil sido o grande fomentador do que é hoje a liderança brasileira na soja, no milho, no feijão, e a segunda potência produtora de cereais no mundo. E essa estimulação se fez pelo Banco do Brasil. Portanto, eu acho que o Banco do Brasil é uma instituição de respeito, o seu funcionalismo é um funcionalismo com QI, não é quem indica, é qualidade intelectual, concursada, e foi a primeira estrutura brasileira que, para o funcionário entrar, precisava fazer concurso. Tinha uma restrição, não permitia a entrada de mulher, mas depois quebrou essa tradição e hoje várias mulheres já pontificaram no Banco do Brasil como vice-presidente, diretoras, etc. E é um banco modernizado, é um banco social, e se alguns erros foram praticados por gestões em decorrer da gestão pública, nós temos que relevar, porque as virtudes que ele tem são muito maiores do que os erros praticados. Então, eu acho que é um banco necessário à instituição brasileira, e nesse momento que nós temos que privatizar o máximo possível, que foi um erro do governo Geisel, que quando, na realidade, o governo Jean Goulart caiu, o Brasil tinha cerca de 30 ou 35 empresas estatais. O governo Geisel estatizou até bondinho do Rio de Janeiro, até bondinho de Santa Teresa, porque, por uma política do então ministro Veloso, achava que cada empresa que, na realidade, fosse mal, era dever do governo encampá-la. Aí o governo ficou encampador de todas as bombas que tinham no Brasil, que agora o ministro Paulo Guedes, na realidade, quer deixá-las fora e quer realmente privatizá-la, cuja política de privatização começou indiscutivelmente com o governo Fernando Henrique, quando acabou o monopólio das teles estaduais e transformou tudo isso em grande telefonia brasileira, com grandes concessões e com um grande resultado para o governo na venda das mesmas e, principalmente, acabando nas mesmas tudo aquilo que encontrava na Telebrás, que era muita orgia de despesa e muitas coisas parecidas com aquelas que aconteceram recentemente na Petrobras. Portanto, sou um admirador da privatização e acho que cabe ao governo uma função fundamental: educação, segurança e saúde. Isto é a função do governo constitucionalmente. Empresa não é função do governo, porque quando empresa é função do governo, o que é que nós temos? Nas trocas de governo, temos as trocas das empresas. E nas trocas das empresas, temos aí a vontade de colocar, muitas vezes, interesses dos partidos e dos grupos políticos. Então, isto aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, e que, na realidade, na minha opinião, não foram 20 anos de governo. Lamentavelmente, 20 anos de poder, que resultou no que resultou. E hoje o Brasil tem que confiar nos seus novos mandatários, mesmo que estejam ainda em início de governo,
ainda deixando a desejar, obviamente, porque nenhum ainda conseguiu provar e cumprir aquilo que é necessário. E por quê? Nós estamos há 8 meses de governo, mas temos que acreditar, dar crédito total a esses governos, e no governo da República nós temos que ter a satisfação de vermos que temos cercando o presidente Bolsonaro um grupo de alto valor, grandes ministros, excepcionais ministros, em que, indiscutivelmente, eu não posso deixar de citar a ministra da Agricultura pela sua visão do mundo que tem e os conhecimentos que tem, e outros tantos ministros, e principalmente um paranense excepcional, que eu chamo e continuarei a chamar sempre de juiz Sérgio Moro, porque por maior cargo que ele venha ocupar, sendo ministro, como é hoje, da Segurança e da Justiça, e, quiçás, futuras posições nacionais de alto relevo, ele passará para a história como o juiz Sérgio Moro, assim como passou na história do mundo o juiz Falcone, na Itália, o juiz das mãos limpas, que acabou com os casos que houveram na Itália, no caso das mãos limpas. E aqui o Sérgio Moro, quando fez a CPI do Banestado e quando teve a vitória do Lava Jato, passou a ser uma referência nacional e internacional. Então, hoje, como ministro da Justiça e Segurança, eu considero que ele será sempre o juiz Sérgio Moro. E se ministro atual, ministro Supremo, ou funções mais altas na vida pública brasileira, continuará sendo o juiz Sérgio Moro. Então, sem dúvida alguma, temos figuras relevantes no governo do federal, como aqui, não podendo deixar de citar o Paraná, eu que não conheço pessoalmente o governador Ratinho, mas dou valor à sua história política e à tradição de seu pai, que tem orgulho de dizer que seu pai, nos idos do passado, no tempo que nós tínhamos aqui na televisão, se não me engano, o Borghetti, que tinha o apelido de Cadeia, e que tinha, na realidade, um bastão que batia em cima da mesa, o Ratinho era colaborador, o Ratinho pai, era colaborador do tempo do Borghetti, que chegou a ser deputado estadual, à época com 200 e tantos mil votos. Então, tenho essa satisfação de lembrar que o velho Ratinho, hoje uma figura notável dos meios de comunicação, e que com seu valor adquiriu uma rede de comunicação que é a Rede Massa, e que se distingue pelo valor que tem dado às comunicações, e que tem seu filho, o Jorge Ratinho Júnior, e que, na realidade, assumiu o governo do Paraná e que se vê que tem a melhor boa vontade de construir, de fazer um governo bom e com a paz. Aonde, sem citar os secretários que tem, não posso deixar de fazer referência a 3 nomes que lá se acham. Um, de um querido amigo meu, René Garcia, secretário da Fazenda, que já ocupou vários cargos na vida pública nacional, foi diretor da CVM, foi superintendente da Superintendência Nacional de Seguro por 8 anos, setor que corresponde a 6% do PIB brasileiro, foi secretário da Fazenda no Rio, é um nome respeitado, e como temos o meu eterno e querido amigo, que eu chamava Cabo Reynolds, que já foi presidente do INSS, já foi ministro da Agricultura, já foi ministro da Previdência, onde se revelou como um dos maiores conhecedores da Previdência, e que hoje faz parte também da equipe do Ratinho. E ainda o jovem Ney Leprevot, cito esses que são os que eu conheço, mas vejo que o governo do Ratinho está procurando, na realidade, dar ao Paraná uma segurança, uma tranquilidade e um governo que seja capaz de continuar as obras que foram feitas no Paraná, por um Lupion, por um Bento Moura da Rocha Neto, por um Jaime Lerner, pelo velho Richa, essa coisa toda, e deixaram marca os governadores que aqui passaram. Quer dizer, com isso eu tenho muita satisfação de dar essa entrevista para o nosso Luiz Renato Rima, dizendo que, para mim, é um orgulho poder fazer parte desse trabalho que o Luiz Renato faz há muito tempo no Paraná, com grande brilho, com inteligência e com desprendimento. Porque o Luiz Renato Ribas, ao fazer esse trabalho, ele não é um usufrutuário de recursos, ele é um divulgador de aquilo que ele acha justo falar do Paraná, de pessoas do Paraná, sejam importantes num setor
ou sejam importantes no outro, ou sejam, inclusive, pessoas de relevância na própria vida humilde. Isto é a grande virtude do trabalho do Luiz Renato. Quer dizer, ele escolhe pessoas. Eu diria que ele seria capaz, se tivesse viva a figura do meu tempo, do Cavaquinho. Não sei se chegou a falar do Cavaquinho, mas devia estar falando se estivesse viva hoje. Portanto, eu posso dizer que para mim é um orgulho encontrar o Luiz Renato Ribas, depois de mais de 50 anos de amizade, ele exuberante, ele competente, ele dedicado, ele ético, buscando a prestigiar o Paraná, contando histórias de filhos do Paraná, para divulgar a gente do Paraná. Então, os meus agradecimentos ao Luiz Renato, à equipe dele, e dizer que o trabalho dele é salutar e que espero que ele continue mais 20, 30 anos, trazendo figuras novas, inclusive pegando essa juventude útil, essa juventude competente, é a juventude que lê, a juventude que procura ler história e não viver do Facebook e do internet, que 70% da notícia que se planta ali não são notícias verdadeiras, são do anonimato. E, por isso, os meus parabéns ao Luiz Renato Ribas. Não posso deixar de citar dos amigos que eu tive e tenho no Paraná, dos que já faleceram, como disse, um Augusto Prolich, um Paulino Narese, uma figura do Hélio Narese, e de um Rui Ferraz de Carvalho, que foi, sem dúvida alguma, para mim, um exemplo de pessoas mais velhas do que eu, e que, inclusive, quando eu fundei o Top Club, que foi a maior apólice de seguro de vida do mundo, ele exerceu a presidência, e eu faço uma referência ao Top Club, que o Top Club passou a ser o pioneiro da história de seguro no Bradesco, quando o Top Club, que era da Atlântica Boa Vista, fundado por mim e presidido pelo ex-governador de Santa Catarina, grande empresário Aderbal Ramos da Silva, que foi um dos grandes amigos meus, mas eu citei mais os do Paraná, que estão no Paraná, o Rui Ferraz assumiu a presidência. E do Rui Ferraz na presidência veio ser presidente do Top Amador Aguiar. E o Top é o criador do que se chama Bradesco Seguro hoje, o maior grupo segurador da América Latina, que eu tive o prazer de ter sido vice-presidente executivo geral e quando deixei para ir para o Banco do Brasil, num desprendimento. Mas eu tenho que falar dos amigos do presente também. Dos amigos do presente, eu não posso deixar de citar são vários amigos do presente, excepcionais companheiros, mas há um em caráter especial, que, na realidade, ele, um pouco mais moço que eu, formado em Direito, filho de um grande amigo meu, bem mais velho do que eu, mas grande amigo de meu irmão Armando Petrélio, João Ferraz de Campos, que foi, inclusive, da junta do IBC, seu filho, João Elísio Ferraz de Campos, que dizia para mim sempre, Mário, você tem que ser político. E eu dizia, eu gosto de política, eu participo da política, mas, na realidade, não estou pensando em ser político. E o João foi presidente da Fundepar no governo do Ney Braga, quando o Guilherme Braga era o presidente da Fundepar, foi deputado estadual e foi indicado pelo Canê, que foi, esqueci de citar, um dos grandes governadores do Paraná, que eu tive a satisfação de conviver muito tempo, assim como tive com o Richibita e com o Afonso Camargo, e com outros filhos, e com o Sérgio Prosdóximo. E, na realidade, quando houve a fusão do PP com o PMDB, o Canê teve a ideia de dar ao Richa a figura do João Elísio Ferraz de Carvalho como vice. E o João se destacou como vice-governador e assumiu o governo na substituição do Richa, tendo uma participação muito grande. E depois eu dizia ao João, você tem que ser um homem do mercado de seguro, porque o mercado de seguro precisa ter, na presidência da FENASEG, uma pessoa que Brasília conheça. E o João aceitou e foi o presidente da FENASEG em 1992, quando tomou posse na cidade de Brasília, lançando a Carta de Brasília, que foi, sem dúvida alguma,
a posse de um presidente da FENASSEG com 14 ministros presentes e que eu tive a satisfação de estar presente representando o Ministério da Secretaria do Governo Collor, quando, por um desprendimento, o Jorge Bornaus e eu fomos participar do governo para tentar tirar o governo Collor das páginas policiais e para as páginas políticas. João teve uma posse consagradora, foi presidente da FENASSEG várias vezes, cansou de ser e o mercado, pelo mercado, ele continuaria cansando lá dentro, mas acabou deixando e hoje exerce sua vida particular. Não posso deixar de citar outra figura, procurando sintetizar figuras do presente, vou citar outra que, para mim, é um orgulho, Euclides Scalco. O Scalco é um símbolo de correção, o Scalco é uma figura marcante da vida paranaense e nas funções que ocupou como deputado, como líder do MDB, como ministro de Estado, como presidente de Itaipu, caracterizou sua vida pela ética, pela correção, pelo desprendimento, pela inteligência e pela habilidade. É outra figura que eu reverencio pela sua história. Assim como eu faço questão de citar sempre o Ney Braga, o René Dotti, e não posso deixar de citar duas figuras do meu tempo de absoluta valia na história do Paraná. O nosso querido Saul Raiz, para nossa satisfação, vivo, ainda podendo ser útil, que perdeu o governo do Paraná para o Richa, numa eleição que o Paraná estaria muito bem atendido, quer com ele, quer com o Richa. A vitória coube ao Richa, que fez um grande governo, um trabalho muito bom, foi um grande parlamentar. E o Saul, posso dizer, não quis ser ministro no governo do Fernando Henrique, porque ele não desejava sair daqui. E assim como o Cássio Taniguchi, que hoje mora aqui em Curitiba, está em Santa Catarina, que não quis ser ministro quando convidado pelo então articulador do governo, Jorge Bornaus, para ser ministro, disse: eu não posso deixar a prefeitura de Curitiba, que fui escolhido pelo povo prefeito de Curitiba. E, obviamente, não posso deixar de citar ainda dos presentes a figura permanente de contato comigo do revisor do Código de Processo Penal, do professor, do intelectual René Dotti. E outra figura consagradora da vida paranaense hoje, do êxito do antigo professor do Pó-de-Giz, do Quadro Negro, que criou, junto com um grupo de colegas, o curso Positivo, e tive a satisfação dele de adquirir a TV Vanguarda, que foi a cabeça do nosso sistema, que é o professor Aurelvício Guimarães, hoje, sem dúvida alguma, do grupo de renovação do Senado, na minha opinião, o melhor. E com total destaque, correção e absoluta incompetência. E está aqui fazer uma referência de dois amigos também, do Murat e do Luiz Renato Ribas. No futebol do Paraná, eu fui grande amigo do Jofre Cabral e Silva. E quando o Jofre Cabral e Silva assumiu a presidência do Atlético, eu me lembro que havia uma festa na casa de meu irmão Armando Petrelli, aquela casa tombada colonial, ali na Visconde de Guarapava, 5.143, que o nosso querido Silvio Caldas cantava, porque o Silvio Caldas tinha vindo para cá ficar uma temporada, e o Jofre comunicou ao meu irmão Armando que ia assumir a presidência do Atlético. E meu irmão disse: Jofre, você com a agitação que tem, com o estilo que tem, vai acabar morrendo numa partida de futebol. E foi o que aconteceu em Londrina, quando o Jofre, na realidade, o Atlético ainda estava ganhando, depois perdeu, ele faleceu e seu corpo, quando chegou em Curitiba, foi um dos enterros mais apoteóticos de Curitiba à época. E, por um fato inusitado, um grupo de amigos meus, comandado pelo Eibe Thanos e alguns jornalistas, foram à minha casa e mostraram para os meus filhos, o Leonardo, o Marcelo e o Mário José, que seria muito bom o pai ser presidente do Atlético. E a imprensa inteira, por alguns dias ou semanas, me colocou como futuro presidente do Atlético. E realmente, numa reunião ali no antigo estádio, do Atlético, hoje o majestoso estádio
a Arena da Baixada, construída pelo mérito do Mário Petralha e pela sua equipe, e eu aceitei a presidente do Atlético. Mas aceitei a presidência do Atlético tendo pedido, presidia o clube naquele tempo, o Hernani, que era presidente da Câmara Municipal e estava presidente da sessão. Eu aceitei pedindo que me dessem o endividamento. E, realmente, me deram o endividamento e eu aceitei a presidência. Mas quando, 2 horas depois, eu realmente vi o endividamento, eu fui o presidente que não tomei posse. Então, mas continuo atleticano até hoje. Agora, não tive coragem, porque eu, como era diretor do Grupo Boa Vista, eu não tinha capacidade de ir para o Atlético, me dedicar, como o Joffe se dedicou e morreu, para resolver a crise financeira que tinha o Atlético e na tentativa, inclusive, que tinha de fazer o Joaquim Américo se transformar na arena. Mas a minha paixão no futebol regional é o Atlético e no nacional o Fluminense. E no Paulista, o Santos no estado e o Palmeiras como bom descendente italiano na capital. Mas torço por vários times de futebol no Bahia. O Internacional no Rio Grande, é o Atlético Mineiro em Minas, é o Bahia na Bahia. E no Maranhão, eu torço pelo Moto, porque eu tenho tradição maranhense pelo lado dos meus bisavós. Então, com a minha amizade com o Sarney, eu digo, não dá para torcer pelo Moto e pelo Sampaio Corrêa. Eu fico com o Moto. Então, Pernambuco é pelo esporte, então sou metido a torcer. E ainda tem uma coisa, a memória é boa, e lembro-me do Fluminense e do Botafogo, no Supercampeonato de 1946, quando o Fluminense ganhou de 1-0 com Robertinho, Walter Haroldo, Pascoal Pé de Valsa e Bigode, Pedro Amorim, Ademir, Simões, Orlando e Rodrigues. E me lembro da seleção uruguaia, quando venceu o Brasil por 2-1, depois do gol do Friaça e depois do gol do Guija, que era Márcio Polimatia Gonzalez Terreira, Gambetta, Viduli Varela e Rodrigues Andrade, Guija, Migues, Escafino, Ramon e Vidal. Então, a memória do passado. Mas se me perguntarem os times hoje, eu não sei, porque a memória é para trás. Muito obrigado.